Graça e paz, meus amados irmãos e amigos ouvintes da poderosa palavra do nosso bom Deus. Aqui é o pastor Giovanni Simões, da Igreja de Deus Missão dos 12, e eu quero compartilhar com os amados o tema Aprendendo com Deus. Vou repetir, aprendendo com Deus. Meu amado irmão, minha irmã, meu amigo, se nós não sentarmos para aprender, nós nunca estaremos aptos para levantar, para ensinar. Então, primeiro, nós sentamos para aprender. Depois, levantamos para ensinar. Primeiro, aluno. Depois, professores, mestres, instrutores. Meu amado irmão, a Bíblia fala que Paulo, ele ficou aos pés de Gamaliel, aprendendo. Paulo era um poliglota, era um advogado, um doutor da lei. Mas depois ele ficou aos pés do Senhor Jesus. E Gálatas 1, versículo 12, ele fala que o evangelho pregado por ele não aprendeu de homem nenhum, mas foi revelado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Maria, ela ficava aos pés do Senhor Jesus, aprendendo de Jesus. Jesus é o mestre dos mestres, o professor dos professores, o instrutor dos instrutores. E às vezes, meu querido, você precisa ficar aos pés de Gamaliel. É o seu fundamental, é a sua escola, é o seu médio, é a sua faculdade, mas você precisa ficar aos pés do Senhor Jesus para aprender com o Senhor Jesus. Essa palavra aprender significa tomar conhecimento de algo, adquirir conhecimento, ficar sabendo, guardar na memória, instruir-se. Está escrito no livro de Deuteronômio, capítulo 4, versículo 10. Reúne este povo e os farei ouvir as minhas palavras, a fim de que aprenda a temer-me todos os dias que na terra viver, e as ensinarão a seus filhos. Então, o Senhor fala, reúne este povo e os farei ouvir as minhas palavras. Reunir o povo, homens, mulheres, jovens, adolescentes, crianças, para ouvir a palavra de Deus. Sabe por quê, meu amado? A fé, ela vem pelo ouvir, Romanos 10, 17. E pelo ouvir a palavra de Deus. Então precisamos ouvir, escutar a palavra de Deus. E o mais importante, precisamos guardar essa palavra em nossos corações
para obedecermos, praticarmos e cumprirmos a palavra do Senhor. Então, meu querido, Deus, Ele quer nos ensinar, Ele quer nos instruir, Ele quer nos aconselhar. E quando você rejeita os ensinamentos de Deus, você está rejeitando a sabedoria divina. Quando você rejeita o conhecimento de Deus, você está rejeitando. E você não vai crescer na graça e no conhecimento. Então, meu amado irmão, minha irmã, meu amigo, o Senhor fala: reúne esse povo para ouvir as minhas palavras, a fim de que aprender a palavra de Deus. Aprender a palavra de Deus, para que você venha crescer espiritualmente diante de Deus e também diante das pessoas. E aprenda a temer, porque o temor produz obediência, e obediência é que vai gerar as bênçãos de Deus na sua vida. Então aprenda a temer-me todos os dias que na terra viver, e as ensinarão a seus filhos. E você aprende com Deus. Você aprende de Deus. E você tem a incumbência, a missão de ensinar para os seus filhos. Os professores seculares ensinam matemática, português, geografia, mas você tem a obrigação, essa missão é de pai, essa missão é de mãe, de ensinar, de instruir os seus filhos nos caminhos santos do Senhor. Não passa essa responsabilidade para ninguém. Essa responsabilidade é sua. Fugir da responsabilidade, meu irmão, minha irmã, é dizer: eu tenho responsabilidade. Deus vai cobrar de você. O professor secular ensina outras matérias, geografia, amém, português, matemática, ciência, mas você tem uma missão de ensinar a palavra de Deus. Então, primeiro, para você ensinar, você precisa aprender. E Deus, Ele quer te ensinar. Então não tem problema você ficar aos pés de Gamaliel. É sua faculdade, é suas pós-graduações, não tem problema. Mas você tem que tirar um tempo para ficar aos pés de Jesus. Você pode fazer como Marta, trabalhar, e tem que trabalhar mesmo, mas tira um tempo para ficar aos pés de Jesus. Você pode fazer as suas academias, pedalar, fazer suas caminhadas, mas a prioridade. Estava perguntando para alguém: Deus é prioridade? O que é prioridade na sua vida? E ele falou assim: prioridade é Deus. Falei: não, Deus não é prioridade. Deus é exclusividade. Prioridade é o seu trabalho, a sua família, o seu casamento, os seus estudos, seus filhos. Isso é prioridade. Deus é exclusividade. Deus não aceita o segundo lugar na vida de ninguém. Quando você for fazer a sua agenda, tal hora eu vou pedalar, tal hora eu vou para a academia, tal hora eu vou fazer caminhada, tal hora eu vou na casa de fulano, na casa de ciclano, de beltrano. Mas o primeiro na sua agenda
é Deus. Ele tem que ter a primazia. Amém? É o Salmo 119, versículo 71. Foi bom eu ter passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Tem hora que Deus permite situações adversas para que você venha aprender, para que você venha crescer, para que você venha ter maturidade espiritual, para que você não venha ser menina na fé, menino na fé, mas que você venha ser homem e mulher espiritual diante de Deus. Paulo ele fala, quando eu era criança, agia como criança, pensava como criança, comportava como criança, mas eu cresci e desisti das coisas de criança. Então, às vezes, meu querido, Deus permite algumas situações para que nós venhamos crescer. Crescer diante de Deus. A Bíblia fala que Samuel crescia diante de Deus e diante das pessoas. A Bíblia fala que Jesus crescia na graça, diante de Deus e das pessoas. A Bíblia fala que João Batista crescia e nós precisamos crescer. O crescimento que vem da parte de Deus. Tem gente que não cresceu, ele está inchado, ele inchou, mas nós precisamos crescer. O Salmo 119, versículo 73. As suas mãos me fizeram e me afeiçoaram. Ensina-me para que eu aprenda os teus mandamentos. As suas mãos me fizeram e me afeiçoaram, porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E o Senhor quer ensinar, quer nos instruir, para que nós venhamos estar aptos para vivermos a palavra e para apregoarmos a palavra em nome do Senhor. Jesus, ele fala assim, vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e em mim acharei descanso para as vossas almas. Mateus 11, 28, 29 e 30. Vinde a mim é um convite. Você que está cansado, sobrecarregado e oprimido, Jesus é o alívio. Jesus é o consolo, Jesus é o conforto. E ele fala, aprendei de mim, aprende de Jesus. Ele é manso e humilde de coração. Jesus, como professor, ele leciona duas matérias, mansidão e humildade. E como isso é importante? Porque os mansos herdarão a terra e os humildes herdarão os céus. Então, aprender de Jesus, porque Jesus, ele era manso e humilde de coração. E ele fala, e em mim acharei descanso. Jesus é o nosso descanso. Nós não descansamos em um dia, nós descansamos em uma pessoa. O nosso descanso é Jesus. Amém? Eu quero orar por você, meu Deus e meu Pai. Abençoa esse ouvinte, abençoa a casa dele, a família dele. Ó meu Deus e meu Pai, que ele possa estar aos pés de Gamaliel, mas que ele venha ficar, meu Deus, aos pés do Senhor, aprendendo com o Senhor. Ensina, meu Deus, abra a mente dele, abra o coração, para que ele venha crescer na graça e no conhecimento. Abençoa a casa dele, a família dele. Eu profetizo essa bênção em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fica todos com Deus.